Foram presos hoje 2 suspeitos de ter assassinado Marielle e um deles morava no condomínio onde Bolsonaro tem casa. Então é claro que isso levanta suspeitas. Pessoas já estão se perguntando se Bolsonaro teria algum envolvimento com essas pessoas. Parece que inclusive ele tem uma foto também com um desses 2, não sei se é o mesmo que tem a casa. E o Bolsonaro é uma pessoa simpática a milícias, ele já deu declarações onde ele diz que numa região onde a polícia não consegue pegar bandidos, e isso é basicamente normal na polícia estatal, já que ela é centralizada, já que ela é um monopólio da força, ela não tem eficiência. Então ele diz que é a favor de milícias cuidarem de crimes. Apesar disso parecer uma boa ideia pelo ponto de vista libertário, porque o libertário é a favor da segurança privada, da segurança descentralizada. Mas você também não pode dizer que o sistema de milícias seja libertário, porque eles também impõem a força. Eles também obrigam pessoas a pagar. Ou seja, eles são nada mais do que um monopólio da força em um território um pouco menor competindo com o Estado. Ou seja, são 2 monopólios da força competindo entre si, que é diferente da propriedade privada, que é diferente de um serviço comercializado dentro da propriedade privada. Então, a gente tem que tomar cuidado para não classificar milícias como um sistema libertário. Eles não são um sistema libertário, não são um sistema baseado puramente na propriedade privada. Não são um sistema baseado puramente no livre mercado. E aí, quando a gente está falando de 2 estados competindo entre si, de 2 monopólios da força, 2 imposições da força, qual deve ser a posição libertária? Você pode se perguntar qual é a posição libertária em relação a milícias. O libertário não pode ter essa posição, porque entre 2 monopólios da força, não é uma posição libertária escolher um dos 2. Aí você só vai poder escolher pelas consequências. Você pode decidir qual você acha que tem consequências melhores, mas isso não é uma questão da ética. A ética não é baseada em consequências. Um determinado sistema é ético ou não se ele se encaixa na lei, e a lei é baseada na sua coerência interna entre as ações que ela define como permitidas ou proibidas, e não pelas consequências. Essa ação aqui vai ser permitida porque se você fizer, vai acontecer isso e vai acontecer aquilo. Não é assim que a ética funciona. Então, essa questão de o que você prefere, o Estado ou milícias, não é uma questão que o libertarianismo deve responder. O libertarianismo não tem nada a dizer sobre isso. Agora, se essas pessoas são ligadas a milícias, se alguma milícia teve o interesse de matar Marielle, parece que um deles fez muitas pesquisas sobre Marielle e também fez pesquisas sobre o Marcelo Freixo, que ele também, aparentemente, poderia estar planejando também um atentado contra ele. Quais as motivações que essas milícias tiveram ou que o Bolsonaro teve são perguntas que a gente deve fazer. Se a gente quiser entender o que aconteceu, por que aconteceu, quais foram as motivações. E quem aí está apoiando o Bolsonaro, eu sei que existem motivos para uma pessoa ter decidido votar no Bolsonaro. Você tem, por exemplo, o Paulo Guedes defendendo o livre mercado. Às vezes uma pessoa votou no Bolsonaro por causa do Paulo Guedes e não pelo Bolsonaro em si, ou para evitar que o PT fosse eleito novamente. Então tem vários motivos para uma pessoa ter votado no Bolsonaro. Agora, você tem que ter consciência que corrupção na política é uma coisa normal. Como a política funciona pelo monopólio da força, como a política não funciona dentro do livre mercado, dentro da liberdade individual, mas sim de uma força imposta sobre o indivíduo, você tem que ter consciência que o seu político favorito, que o seu malvado favorito, pode um dia estar envolvido em algum caso que envolva algum crime, que envolva corrupção. Inclusive já tem casos sendo levantados em relação a isso. E esse é mais um problema também de você apoiar políticos, principalmente libertários, por exemplo. Como a política é um sistema podre, geralmente os políticos eleitos vão estar envolvidos em alguma podridão. Não estou dizendo que o Bolsonaro tem algum envolvimento com isso, só estou dizendo que quem tenha apoiado ele durante a eleição tem que ter essa consciência. Você não pode achar que políticos são heróis, políticos vão resolver o meu problema. Não, você tem que resolver os seus problemas. O mercado tem que ser livre para que cada pessoa possa oferecer as melhores soluções de problemas ou competir entre si pelas melhores soluções de problemas. E o máximo que a política pode fazer é não atrapalhar. O máximo que a política pode fazer é não interferir no funcionamento da sociedade, porque é isso que políticos fazem.
Políticos interferem no livre mercado. Políticos usam a força do Estado para impor regras às pessoas. Então você aceitar o Estado como ele é, porque tem pessoas que falam assim, eu sou anarcocapitalista, mas eu aceito o Estado como ele é e acabou, e tem que respeitar e tem que seguir as leis estatais. E aí, nesse momento, você é um libertário com esse tipo de discurso, você está sendo um estatista. Você está defendendo a autoridade do Estado. Você está defendendo que o Estado controle a economia, que é basicamente o socialismo. Todo Estado precisa de um monopólio da força, mesmo que um Estado permita que você tenha algumas armas, essas armas vão ser restritas, porque ele precisa te controlar, seja esse Estado qual for. Por isso que esse canal é um canal libertário, então aqui eu defendo o discurso de que um serviço que é imposto pela força é um serviço que atrapalha a sociedade. Então eu não estou aqui para buscar que a democracia seja seguida e que seja mantida a integridade da democracia, nossas instituições têm que continuar funcionando pela pátria e as instituições não podem ser corruptas e não podem ser corrompidas. Não é nada disso que eu estou defendendo aqui. Eu estou defendendo aqui que o que funciona é a propriedade privada, é o mercado, é você trocar livremente com outras pessoas sem que o Estado interfira. Então eu não defendo as forças armadas do Estado, as regras do Estado, e defendo que as pessoas resistam contra a força do Estado. Então a gente não pode ter político de estimação. A gente não pode defender político, achar que político tem integridade, que político pode ser incorruptível. Se ele está dentro de um sistema que já é contraditório em si, como é que você é incorruptível? Como é que você é coerente dentro de um sistema incoerente? E uma coisa que a gente pode apontar também sempre é a hipocrisia. Você que se diz contra a ditadura, você defende alguma ditadura? Porque é uma coisa que pode acontecer tanto na direita quanto na esquerda. Uma pessoa é contra o autoritarismo, mas só do outro lado. É contra a ditadura, mas só do outro lado. A minha, eu sou a favor. Então é isso, vamos ver quais são as informações que vão surgir aí sobre esse caso. Não se esqueçam de apoiar este canal, tem os links do Apoia-se, do Padrinho na descrição. A ajuda é muito importante, ajuda muito esse trabalho a continuar. Muito obrigado a todos os apoiadores e até o próximo vídeo.